Então, meu nome é Saulo, eu vou estar apresentando aqui o projeto, né, final do laboratório e de PAA. Eu fiquei com a parte dos pares de pontos mais próximos. O primeiro aqui que eu vou mostrar é o força bruta. Né, eu diferenciei ele em duas funções aqui para ficar mais fácil de visualizar. Isso aqui faz, ele vai pegar nossos dados, que a gente, nessa função aqui, que vai ler o nosso teclado, né, através da função scanner do Java, e vai retornar não, numa classe que vai guardar isso aqui pra gente, só para ficar mais fácil. Então, o máximo de pontos que vai poder gerar, o y e o x. Depois disso daqui, a gente vai gerar os dados, né, que vai retornar uma lista de point, que é outra classe do Java que cria pontos, né, o x e o y. Então, essa aqui é a função de gerar dados, né, ele recebe a classe dados, então, cria a lista, faz um loop aqui até o máximo de pontos e gera um x e um y aqui randômicos, né, e adiciona aqui na lista a classe point. Depois de ter feito isso, ele vai chamar a classe forca bruta, que é o algoritmo de força bruta, e vai passar para a gente aqui a lista de pontos. Então, passada a lista aqui de pontos, vai ser criada a classe, iniciar algumas listas aqui para a gente, né, que a gente precisa, que são os pontos próximos e o par de pontos. Tem essas duas aqui também, que é o tempo total gasto, né, do algoritmo, e o tempo máximo aqui de 5 segundos. Então esse aqui ele vai só registrar o máximo de pontos, né, que a gente conseguiu calcular em 5 segundos. Lá na classe main, a gente chama que o força bruta começa, que é essa função aqui, que realmente inicia o algoritmo. Então a gente inicia o tempo aqui, né, para a gente ter o tempo inicial, contado em milissegundos. A gente utiliza aqui duas classes auxiliares, variáveis auxiliares aqui, para a gente estar começando a usar no algoritmo. Menor distância auxiliar, que a gente vai usar durante o cálculo, e a menor distância que já começa aqui, calculando a distância entre o ponto 1 e o ponto 2, né, que a gente pegou ali na lista de pontos. Então, enquanto não acabar os pontos aqui, a gente vai continuar rodando. A gente sempre vai estar verificando antes aqui se já deu 5 segundos, e se deu, a gente registra isso aqui lá, quantos pontos que a gente fez, que a gente calculou nesses 5 segundos. Então, quando acabar o algoritmo aqui, ele vai continuar com os pontos que tinha aqui na lista de pontos concluídos em 5 segundos. Aqui a gente pega o ponto 0, né, da lista de pontos. A gente inicia ele aqui e depois faz o restante dos pontos aqui. Registra o ponto 2, que é determinado com o i. Calcula a distância auxiliar, né, que é desse ponto 1 aqui com o ponto 2. Verifica se eles são iguais. Se for, já adiciona o par de pontos lá na lista lá de cima, que verifica se existe os par de pontos, né? Se eles são iguais, então existe dois iguais. Se não, a gente testa aqui se o que a gente está calculando é menor que o último, que foi o menor. Se ele for, a gente já registra ele como menor aqui, limpa os pontos próximos e adiciona outro par. A gente remove o ponto 0, né? Sempre vai remover na lista ali para ir limpando e depois sair do loop. Depois de concluído, a gente vai registrar o tempo total aqui que gastou, né? Que é o tempo atual menos o tempo inicial. Aqui é uma função auxiliar que é utilizada para calcular a distância entre os pontos, né? A gente faz uma equação matemática aqui. E aqui adiciona um par de pontos, né? Que é chamada na função lá principal.
Tá, basicamente esse daqui é o força bruta. Agora, passando aqui para o divisão e conquista, funciona do mesmo jeito aqui para iniciar os dados. A gente pega os dados do teclado, depois gera esses dados e chama a classe. Mesma coisa com o começa aqui. Eu acho que eu não mostrei os resultados, né? A gente tem uma série de prints, né? Printa a lista de resultados que retornou lá da classe, o tempo em milissegundos e em segundos, e os conjuntos possíveis em 5 segundos, que é aquela função lá, né? Aquela propriedade. Vamos passar aqui para a classe divisão e conquista. Certo, aqui funciona a mesma coisa, tem uma lista de pontos, né, que a gente vai passar para essa classe, o ponto próximo que foi achado, né, o ponto mais próximo, o tempo e o máximo de 5 segundos. Então aqui inicia e tal. Mesma coisa a classe começa, só que ele vai retornar somente um único ponto aqui. Registra o tempo inicial. Aqui a gente ordena os pontos, né? A gente faz uma ordenação de pontos aqui. E ele chama a classe separar também. Vai separar uma lista de pontos pra gente, né? Os pontos que a gente vai passar aqui vai ser da lista de pontos aqui. A gente faz uma série de cálculos aqui. Essa função menor, ela vai somente verificar que é só uma função de ajuda, para não ficar repetindo ela. Então ela vai verificar se o ponto 1 é maior, e se for, então retorna o ponto 2, e se não, retorna o ponto 1. Vamos voltar aqui para cima. Depois de ordenar, a gente vai dividir os lados aqui. A gente cria duas listas, o plano esquerdo, o plano direito, e a metade desse, a gente registra metade aqui, né, do tamanho total dos pontos. Então fica 50-50 para cada lado, por exemplo, né? Se fosse 100 pontos que a gente tivesse passado para criar, 50-50. A gente adiciona aqui, pega os pontos, faz uma sublistagem deles do ponto inicial até a metade. Depois faz a mesma coisa, só que iniciando na metade até o final do tamanho da lista. Aqui a gente vai processar os dois lados, né? E já vai retornar a menor distância entre eles. Qual que é vai retornar o ponto de menor distância entre eles. Então a gente processa o lado esquerdo primeiro, depois o lado direito, né? Vou mostrar aqui agora. Basicamente é quase a mesma coisa aqui. Registra o tempo inicial, a menor distância, que a gente coloca em 0. Se ainda existe pontos para serem processados, né? Então ele vai continuar processando aqui e vai entrar nessa função. Registra os pontos iniciais, a menor distância até agora, a distância auxiliar, e enquanto o ponto não for a lista que a gente passar aqui, né, a metade, 50 pontos aqui dos 100, total de 100 vai ser passado aqui, a gente vai processando aqui. Então registra o máximo de 5, só que aqui tem uma diferença. Enquanto ele for menor que 5, a gente vai somando mais um aqui. Então cada passada aqui daqui, ele soma mais um. Aqui é o loop para passar nos pontos, né, nos pontos restantes. Calcula a menor distância, se a distância for menor, registra ela e coloca ele como o ponto mais próximo. Então, o último que passar aqui, né, na função vai registrar ele como ponto mais próximo. Aqui vai calcular a distância entre os pontos, né? Mesma coisa lá, função de ajuda. O menor eu já mostrei, né? Então ele vai processar os dois lados e vai retornar o menor deles. Aqui divide os lados com o limite da menor distância. Então a gente vai pegar o limite da menor distância aqui, vai fazer outros dois, esquerda e direita. Vai adicionar somente aqui, ó, começando da metade, né? Até a metade mais a distância. Então ele vai pegar, por exemplo, se for a distância menor que retornar aqui 2. Então a gente está no 50, ele vai até o 52. Vai pegar todos os pontos que estão nessa distância. E os pontos da direita vai ficar com antes dessa metade. Então vai pegar, começar da metade menos
o 5, né, por exemplo. Então vai começar do 45 até no 50. E aí a gente consegue ter os menores pontos. Então, processo lado esquerdo, direito. Isso daqui ele já vai registrar pra gente, então, lá, qual que vai ser o último ponto, né, o ponto de menor tamanho. Vai registrar o tempo total e vai retornar o ponto mais próximo. Agora eu vou estar iniciando ele aqui para estar demonstrando. Só ver. Tá dando erro aqui por causa do outro projeto.